Eu convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu estarei lendo a partir dos versículos 28 até o versículo 35. É um texto que nesse texto nós vemos a história de duas pessoas, dois discípulos, e nele nós aprendemos a respeito da esperança que transforma. E assim está escrito na palavra de Deus, a partir do versículo 28, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez, Senhor Deus, agradecemos-te por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, de podermos, Senhor Deus, compartilhar da comunhão uns com os outros. Te suplicamos, Senhor Deus, por aqueles que estão afastados por enfermidade, que o Senhor esteja nesse momento, Senhor Deus, trazendo conforto e consolo aos corações, às mentes, trazendo, Senhor Deus, a paz a esses que estão passando por esse momento de dificuldade. Te oramos, Deus, pedindo a Tua orientação para tudo que nós ainda continuaremos a realizar em Teu nome, nesse lugar que é Teu, lugar chamado casa de oração. Te oramos em nome de Jesus, o Seu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero, dentro desse texto que nós lemos, dentro do tema que foi proposto para o culto dessa manhã, quando os olhos se abrem, a esperança renasce. A palavra de Deus, ela nos fala que um grupo de mulheres devotas, mulheres que acompanhavam Jesus Cristo no seu ministério, elas se dirigem até o túmulo de Jesus com o propósito de embalsamar o corpo do Senhor. O amado mestre ali estava sepultado e elas levavam as especiarias que eram comuns naquele tempo para a preparação do corpo do falecido. Elas não tiveram a oportunidade de fazer isso como era a prática comum durante o período em que Jesus Cristo ali desceu da cruz, porque ele desceu morto e foi levado logo para o sepulcro, e as condições daquele momento que eles estavam enfrentando eram condições muito difíceis. Não era uma morte comum, não foi uma morte natural, foi algo trágico, talvez a maior tragédia
ocorrida uma das maiores tragédias, excetuando, né, o pecado foi a maior tragédia, mas uma das grandes tragédias, podemos dizer assim, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus ali crucificado na cruz do Calvário. E diz então que quando elas chegaram até o sepulcro, elas encontraram o sepulcro aberto, e era uma pesada pedra que havia sido removida, aquela pedra havia sido retirada, e quando o sepulcro aberto, reacendeu as esperanças daquelas mulheres. Toda aquela situação que envolvia, de tristeza que as envolvia, aquela situação de perda, de afastamento, de nunca mais poder ver o Mestre, quando tudo ali para elas se acabara, quando a pedra foi removida e o sepulcro vazio, mostra que tudo aquilo que havia sido pensado até aquele momento se desmoronou. A esperança então volta. E ali a Bíblia relata que haviam anjos que chegaram para aquelas mulheres e indagaram dela: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando aquele que ressuscitou? A pergunta dos anjos então, aquelas mulheres que foram até o túmulo, como nós dissemos, ela reacendeu as esperanças dela. O túmulo vazio, eu fico imaginando, eu gosto muito desse exercício, né, de me colocar, de me reportar até aquele tempo e tentar entender aquele cenário. Eu fico imaginando quando aquelas mulheres chegaram até o sepulcro e ali viram a pedra removida, e não era uma pedra muito pequena, era uma pedra muito pesada, e ali os anjos ali junto ao sepulcro, e o sepulcro vazio. Qual foi aquele momento para elas? Foi um momento de perplexidade, um momento que envolviam vários sentimentos, sentimento de o susto, e como nós falamos, a perplexidade, mas não fé. O túmulo vazio por si mesmo não é prova da ressurreição. O túmulo estava vazio, poderia ter sido retirado por alguns, como os romanos e a elite judaica também colocaram para o povo, né? Interessante, os governos, os poderes governamentais, quem está no poder sempre, ou alguns poderes sempre gostam de enganar o povo, né? De mentir para o povo. E ali, a primeira mentira que eles colocaram foi que os discípulos de Jesus foram lá, tiraram aquela pedra e ali tiraram o corpo, esconderam o corpo de Jesus. Porque aqueles soldados que ali guardavam o túmulo, eles foram indagados, eles foram interrogados. E como o exército romano, o soldado romano, ele era muito disciplinado, porque era exigido dele essa disciplina. E aqueles homens estavam ali para guardar o túmulo e não sabiam o que aconteceu com aquele corpo que ele estava, e o porquê do sepulcro estar aberto, e como aquela pedra foi removida. Eu fico imaginando, irmãos, como aqueles homens sofreram até o momento em que, durante o seu interrogatório, que eles devem ter sido duramente interrogados. Mas, como eu disse, a pedra, o sepulcro vazio, não é prova da ressurreição. O pessoal tem um ditado aí que diz que matar a cobra e mostrar a cobra, é mostrar o pau, né? Que é errado, né? Você tem que mostrar a cobra, né? E foi o que aconteceu aqui. O sepulcro estava vazio, mas foi provado por que ele estava vazio. Estava vazio porque a crença da ressurreição, ela é baseada no aparecimento de Jesus Cristo ressuscitado. A fé da ressurreição, ela correspondia à própria vitalidade e saúde do cristianismo. Então era necessário não somente que o sepulcro estivesse vazio, mas que aquele que foi sepultado, ele estivesse vivo novamente, ele aparecesse. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela nos mostra que a ressurreição de Cristo é o fato mais espetacular da história da humanidade,
porque a ressurreição de Cristo, ela torna possível a reconciliação do homem com Deus. As aparições de Jesus Cristo ressurreto inspiraram a adoração e deu vida nova ao Novo Testamento, no Novo Testamento. E vida a expressões que já naquele momento, durante ou pós a crucificação, expressões que estavam desaparecendo do meio do povo que seguia Jesus Cristo. Ousadia, destemor, fé, tudo isso estava desaparecendo. Isso tudo renasceu a partir do momento em que os olhos daquelas pessoas se abriram e viram o Cristo ressurreto. E nós vemos aqui a história que fala do encontro de Jesus Cristo com os discípulos no caminho de Emaús. Ela mostra o que acontece conosco em certos momentos de nossa vida também. Quando nós estamos com os nossos olhos espirituais tão fechados que nós não conseguimos perceber coisa alguma. Já estiveram ou já viveram esse momento, irmãos? Nós estamos vendo muitas pessoas que estão vivendo esse momento. Os olhos estão tão fechados, os olhos espirituais estão tão fechados que elas não conseguem perceber a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela só é possível para nós ser identificada quando os nossos olhos se abrem, então a esperança renasce. E ali nós vemos então que aqueles discípulos, eles viveram a experiência que, como eu disse, é possível ter acontecido com algum de nós. Mostra que quando nós nos dispomos a abrir os nossos olhos e viver na presença do Senhor, a esperança, a vida, o destemor, a ousadia, a fé, tudo retorna. Nós estamos vivendo um tempo de encontrarmos pessoas que estão completamente desestimuladas, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão vivendo amarguradas, pessoas entristecidas. Ontem em casa a minha filha e Juciné estavam ali assistindo um programa que mostrava a Cracolândia. Talvez uma das coisas mais tristes que tem acontecido na vida das famílias, das pessoas, é o vício das drogas, não é? Aquelas pessoas ali jogadas naquelas ruas, sem nenhuma motivação, sem nenhuma esperança, sem nenhuma atitude de vida para sair daquela condição. Pessoas vivendo vidas, desculpem a expressão, irmãos, que é uma expressão que eu não gosto, mas ela é real, ela existe, a desgraça, vivendo vidas desgraçadas. Pessoas que tiveram em algum dia, foram pessoas produtivas, pessoas felizes, pessoas que tiveram famílias e ali estavam ali abandonadas, à mercê das drogas. O crack tem feito uma devastação na vida das pessoas, e quando as pessoas perdem a esperança, adentram por esse caminho e perdem a esperança, ela leva junto a sua família, leva junto os seus amigos. Então é necessário que nós possamos fazer com que tenhamos esse entendimento, que nós precisamos nos dispor a abrir os nossos olhos e viver na presença do Senhor. Os dois discípulos, eles iam em direção a uma cidade chamada Emaús, a um lugar chamado Emaús. Emaús era um lugar inexpressivo. Ir de Jerusalém até Emaús era ir do sentido para o nada, de algo grande, que era uma grande cidade como Jerusalém, para um lugar pequeno, inexpressivo, sem
sem ter a representatividade de o que tinha Jerusalém. Era ir da plenitude para o vazio. E a viagem de volta para Emaús, ela pode ser vista como o fim de uma aventura fracassada, onde todas as esperanças se findam. Era assim que aqueles discípulos estavam seguindo. Aqueles homens, talvez aquelas pessoas, quando eles vieram de Emaús para Jerusalém, e ali durante um tempo eles acompanharam Jesus Cristo como discípulos de Jesus. Eu creio que quando eles saíram de Emaús e vieram para Jerusalém, eles vieram cheios de esperança, vieram entendendo que algo poderia transformar e iria transformar a sua vida, as suas vidas seriam diferentes. E de repente essa esperança se finda a partir do momento em que eles veem Jesus Cristo descer da cruz morto, e veem que Jesus Cristo estava sendo levado para o sepulcro. Então eles voltam para Emaús completamente sem nenhuma esperança, desiludidos. Eles haviam experimentado naquele período em que eles andaram com Jesus o poder vivo de Deus. Eles viram na pessoa de Jesus Cristo isso, mas os fatos da vida, aquilo que aconteceu durante o tempo em que eles presenciaram todo aquele martírio de Jesus Cristo, presenciaram o seu mestre querido ser levado pelas ruas poeirentas de Jerusalém, coberto de sangue, poeira, corpo nu, coroa de espinhos sobre a cabeça, carregando uma pesada cruz. Tudo aquilo fez com que os seus corações e suas esperanças se perdessem. E eles, então, eles perceberam que cada vez mais eles teriam que se afastar da periferia de Jerusalém e depois seguir para bem longe, que era Emaús. Com isso, eles iriam esquecer tudo aquilo que eles haviam presenciado, eles iriam esquecer tudo aquilo que eles haviam passado, tudo aquilo que eles haviam experimentado de bom. Se perdeu no momento em que eles viram Jesus Cristo descer morto da cruz do Calvário. Talvez nós estejamos vivendo e falando para pessoas que estão vivendo também dessa forma, que estão experimentando esse momento. Mas o que nós podemos dizer para essas pessoas? Nosso lugar é em Jerusalém, nosso lugar não é em Emaús. Emaús não é propósito de Deus para aqueles que um dia experimentaram o seu poder, para aqueles que um dia viveram na sua presença, para aqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar com aqueles que têm e mantêm a esperança viva em Jesus Cristo, aqueles que têm os seus olhos abertos e que permanecem com seus olhos abertos, olhos espirituais abertos, e veem tudo de bom, tudo que Jesus Cristo tem feito na vida de cada um de nós. A vida cristã, ela é uma vida de qualidade, e quando Deus nos deu essa vida, Ele deu uma vida, Ele quer que todos tenham essa vida abundante, vida com alegria. Jesus, Ele procura pessoas que precisam compreender as coisas que lhe sucederam. Ele busca o pai que perdeu o filho e se interessa pela esposa que é maltratada pelo esposo. Ele se interessa para o filho que não é amado por sua mãe. Ele se interessa pelo profissional que perdeu o seu emprego. Ele se interessa se preocupa com o coração do pecador. Ele se preocupa com aqueles que estão passando por um momento de enfermidade. Eles se preocupam com aqueles que têm
e estão vivendo vidas dilaceradas pela dor da culpa, pelo pecado. Jesus, ele quer se revelar a nós de forma conceitual, de forma experimental. Ele quer se revelar para nós e se manifestar de uma forma que nós possamos compreender a sua presença viva, a presença viva de Jesus em nosso coração. É essa forma que Jesus quer se revelar para nós. E ele se apresenta àqueles discípulos na estrada que conduzia a Emaús, aquela estrada poeirenta que levava de Jerusalém a Emaús, porque aqueles homens precisavam, aqueles discípulos, precisavam de Jesus. Eles precisavam da presença de Jesus nas suas vidas. E eles só pensavam em Jesus, mesmo na desolação. Nós vemos que, mesmo passando por aquela situação difícil, de retorno de Jerusalém para Emaús, eles não deixavam de pensar no Mestre querido. E era sobre isso que eles conversavam. Conversavam sobre tudo aquilo que eles haviam visto em Jerusalém. E é por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de pensar em Cristo, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo no momento de dor, de sofrimento. Nós devemos continuar pensando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que renova a nossa esperança. Eles não sabiam que era Jesus que caminhavam com eles, mas eles pediram a Jesus que continuasse a sua caminhada com eles, porque a conversa era boa. Todos os momentos que nós passamos na presença do Senhor são momentos bons. Todos os momentos que nós temos em comunhão com o Senhor são momentos bons. E ali os discípulos, eles perceberam isso. E eles queriam e só pensavam em Jesus. Eles queriam continuar a caminhar com Jesus. Aqueles homens sabiam que Jesus Cristo, no momento em que eles estavam conversando, eles perceberam que Jesus sabia tudo de Bíblia. E Jesus Cristo tinha o que dizer para eles. Jesus Cristo tem o que dizer para você, tem o que dizer para nós, tem o que dizer para você que está ao alcance da nossa transmissão. É só você deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, abrir os seus olhos espirituais e ver o que de bom Jesus Cristo pode fazer, e não se deixar levar pela tempestade do momento. Abrir os seus olhos para que a sua esperança renasça. Concluindo, irmãos, quem é Jesus para você? O seu coração ainda arde por Jesus? Então é necessário descobrir quem é Jesus e encontrar aquele que é o Salvador, o seu Senhor, o seu Mestre. Se você já fez essa descoberta, mantenha o seu coração queimando por Jesus. Mantenha o calor, não perca esse calor. E sempre redescobrindo quem é Jesus. Precisamos fazer isso todas as vezes, durante toda a nossa vida. Buscar Jesus Cristo como nosso Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. E Ele vai estar sempre reacendendo a nossa esperança, abrindo o nosso entendimento em relação a viver uma vida feliz, uma vida com expressão, uma vida de sentimentos bons, uma vida em que nós possamos cada dia mais ansiar por ela. Que Deus continue falando ao coração dos irmãos, continue dando orientação aos irmãos nesse dia tão importante nas nossas vidas, que é o dia em que nós nos colocamos diante do Senhor em culto prestado ao Senhor.